Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV da Assembleia Legislativa. Nós falamos ao vivo do Expocentro de BC, aqui em Balneário Camboriú, a cidade que recebe a terceira edição do Alesc Itinerante. O Alesc Itinerante, que é um programa da Assembleia Legislativa que está levando o Parlamento Catarinense para todas as regiões de Santa Catarina. Nós já passamos esse ano pelas cidades de São Miguel do Oeste e também a região de Mafra, no Planalto Norte do estado, e agora estamos aqui na capital catarinense do turismo. Vamos dar uma olhadinha na estrutura que foi montada aqui. Como eu falei, o plenário foi montado aí, os deputados vão estar nesse cenário aí, no plenário da Assembleia Legislativa, para discutir projetos importantes para a região aqui do Vale do Itajaí, do litoral norte de Santa Catarina, mas também para todo o estado de Santa Catarina. Então, a partir de hoje, você é nosso convidado. Hoje e amanhã, aqui em Balneário Camboriú, o plenário do Parlamento de Santa Catarina vai estar aqui. Ao meu lado está o meu colega jornalista, Marcelo. Muito bom dia, bem-vindo mais uma vez, né? Prazer estar ao teu lado mais uma vez na cobertura do Alesc Itinerante. Bom dia, Paulo. Prazer é meu também. E um bom dia muito especial a você que está nos acompanhando em todo o estado de Santa Catarina. Lembrando que esta edição marca a região do Vale do Itajaí, municípios do Foz do Rio Iguaçu e também essa parte importante do litoral catarinense. Estamos em Balneário Camboriú, município de 150 mil habitantes, que tem uma característica única no estado. Um dos menores territórios, mas um dos maiores PIBs e uma das maiores concentrações de população por metro quadrado, uma das maiores densidades populacionais, não só do estado, mas do país. E a gente está falando dos maiores PIBs, né? Vale lembrar que Itajaí é o segundo maior PIB do estado de Santa Catarina e a cidade de Blumenau tem o terceiro maior PIB. Então a gente está numa região muito importante economicamente, né, Marcelo, mas também para o turismo de Santa Catarina, já que Balneário Camboriú, desde 2004, por uma lei da Assembleia Legislativa, é considerada a capital catarinense do turismo, que recebe mais de 1 milhão de turistas, e isso só na festa de Réveillon, para passar o Réveillon fora durante toda a temporada de verão. E isso a gente vai ver durante as atividades do Alesc Itinerante. Vamos ter debates interessantes sobre questões econômicas ligadas à realidade de Balneário Camboriú. Inclusive, agora pela manhã, já na Comissão de Turismo, tratado de turismo sobre os cruzeiros que devem vir aí na próxima temporada aqui para Balneário Camboriú. Um dos temas que certamente vai ser debatido pelos deputados aqui foi o que a gente percebeu ontem na BR-101 aqui na região de Balneário Camboriú e Itajaí, onde durante mais de 6, 7, 8 horas, não sei se precisar exatamente, né, Marcelo, a BR-101 ficou completamente parada. Tanto é que ontem a Assembleia Legislativa realizou uma audiência na cidade de Itajaí para falar sobre a concessão da BR-101. É uma rodovia federal? É uma rodovia federal. Está sob concessão, a iniciativa privada que faz essa administração, mas é um gargalo muito importante aqui para a região, da região do Vale do Itajaí, essa região do litoral norte, já que a gente está falando de um principal corredor rodoviário de infraestrutura aqui para a região, então certamente vai ser pauta por aqui também. Mas também, o Marcelo já adiantou, a gente vai ter todas as sessões, as comissões, reuniões de comissões que normalmente acontecem em Florianópolis, todas elas transferidas para aqui, né, Marcelo? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa estrutura, o que as pessoas vão poder conferir de perto, inclusive do funcionamento da Assembleia Legislativa. Ao todo, Paulo, vão ser 10 reuniões de comissões permanentes da Assembleia entre hoje e amanhã. Para hoje estão programadas exatamente 6 reuniões, inclusive uma delas conjunta no começo da tarde. Agora pela manhã serão 5 comissões permanentes, além de uma reunião do Integra, que é aquele comitê ligado à Assembleia Legislativa e a várias entidades do setor público e do setor privado que discute ações para a prevenção da violência escolar, para a promoção da cultura de paz e da cidadania nas escolas. E à tarde, como de costume, nós teremos sessão ordinária. Primeira parte da sessão ordinária, a partir das 2 da tarde, é a participação de entidades da região. E depois, a partir das 4 horas da tarde, a votação dos projetos de lei. Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes sobre como vai ser essa votação. E amanhã, inclusive, nós temos o mesmo roteiro, só que aí, ao invés de 5 comissões pela manhã, serão 4 comissões pela manhã. E a sessão, a partir das 2 da tarde, aqui nesse plenário itinerante montado no Expocentro Júlio Tedesco, em Balneário Camboriú. É claro, né, Paulo, a gente fala essa programação, é uma programação sujeita a alterações. Pode acontecer de um evento não ter ou surgir um outro evento de última hora, às vezes é muito dinâmica a rotina aqui na Assembleia e exige que, de repente, em cima da hora se faça alguma atividade não programada. Mas a gente tem essa programação inicial e no decorrer da nossa presença aqui nessa transmissão a gente vai atualizando o público sobre eventuais mudanças.
É isso aí, é dinâmico, então você que está acompanhando a programação da TV da Assembleia Legislativa no sinal aberto para todo o estado de Santa Catarina ou no nosso canal do YouTube, vem para cá, vem acompanhar de perto o funcionamento da Assembleia Legislativa. É um momento de fazer política também e de conhecer mais de perto a política, né? Por falar em política, daqui a pouquinho a gente tem uma coletiva de imprensa. Vamos então ao vivo com a repórter Eduarda Demenech, a Eduarda que está já posicionada ali para daqui a pouco acompanhar de perto essa coletiva de imprensa que vai ter a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, e também todos os integrantes da bancada regional, as bancadas regionais, que são outro projeto importante da Assembleia Legislativa, e aqui a organização desse programa o Alesc Itinerante no Vale do Itajaí é uma realização da bancada regional do Vale. Eduarda Demenech, muito bom dia para você, bem-vinda a essa cobertura com a gente. Oi, Paulo, muito bom dia para você, bom dia para o Marcelo e para quem está nos acompanhando. Pois é, a coletiva de imprensa, né, que deve abrir os trabalhos do Alesc Itinerante, esse programa que está acontecendo aqui em Balneário Camboriú. Como vocês podem ver, né, atrás de mim o backdrop já está pronto, está tudo pronto aqui para daqui a pouquinho o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, mais os deputados da bancada regional do Vale do Itajaí, conversarem com a imprensa. Muitos veículos de comunicação aqui da região já estão presentes, posicionados, aguardando esse momento, né, onde nessa coletiva deve dar uma geral, né, do que deve acontecer, dos trabalhos que devem ser realizados, dos projetos que devem ser votados aqui em Balneário Camboriú. Lembrando que essa edição da Alesc Itinerante finaliza a edição de 2025. No ano que vem, nós temos previstas aí mais 2 edições do programa Alesc Itinerante, na bancada do Sul e também na bancada serrana. A expectativa por aqui é que daqui a pouquinho os trabalhos já comecem, né, com essa coletiva para imprensa, para dar esse panorama do que deve acontecer por aqui. E um dos objetivos também da Alesc Itinerante é sim trazer o público para mais perto do parlamento catarinense, por isso que a entrada aqui também é livre, né? As pessoas podem participar e por isso que as entidades são convidadas a participarem. Esse é um dos objetivos, para que eles possam estar mais perto do parlamento, mostrar as suas demandas, né? Possam ser ouvidas. O Marcelo e o Paulo também já acompanharam muito isso de perto. Eu vou ficar por aqui, viu, gente, esperando começar essa coletiva. Daqui a pouquinho eu volto direto, aí sim, né, com aí a coletiva completa do presidente, né, da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, com os demais deputados da bancada regional do Vale do Itajaí. E eu volto com vocês aí. Duda, obrigado, viu? Daqui a pouquinho, então, Eduarda Demenech volta ao vivo aqui com a gente, acompanhando a coletiva de imprensa. Eu já vi ela aqui perto aqui com a gente, deixa eu chamar a Marlene Fengler, ela que é secretária-geral da Assembleia Legislativa. Tudo bem? Tudo bem. Marlene, por favor, aqui no meio. Marlene, vamos falar um pouquinho da importância, né? Porque a Duda estava falando agora há pouco que o grande barato, a grande importância do Alesc Itinerante é trazer o plenário mais perto das pessoas e que as pessoas possam conhecer, às vezes, do trabalho do Legislativo, que fica lá na capital, mas muito distante do interior, né? Esse é o momento da população que está muito perto, né? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar aqui nesse lugar tão importante que é exatamente isso que você falava, é levar a Assembleia, né, para estar junto ao povo, para estar nas regiões recebendo, né, as representações regionais, fazer com que as pessoas conheçam um pouco como é que funciona a Assembleia Legislativa, como é que funciona o dia a dia, na verdade, como é que é uma sessão, né, na Assembleia, como é que se aprovam os projetos de lei, como é que eles são discutidos nas comissões, entender, né, de perto como é que funciona, como é que é o dia a dia da Assembleia. E a gente vê quando as pessoas vêm aqui, quando elas, como a gente teve em São Miguel do Oeste, essa é a terceira itinerante desse ano. Então, São Miguel do Oeste nunca teve, né, a maioria das regiões, né, mas a Assembleia nunca esteve em São Miguel do Oeste, no extremo oeste. Então, agora aqui no Vale também. Então, é realmente uma oportunidade das pessoas estarem próximas, né, dos seus deputados, dos seus representantes, trazerem as suas reivindicações, passarem um dia, entenderem como funciona, porque a gente só gosta e a gente valoriza aquilo que a gente conhece. Então, acho que realmente a Assembleia dá um passo muito importante, né? O presidente Mauro, que iniciou esse processo na gestão passada, e agora o deputado Júlio continua, né, essa ação tão importante e, sem dúvida nenhuma, dá visibilidade para as pautas que são importantes para as nossas regiões.
Marcelo, a gente, desculpa te cortar ali, só pegando esse gancho do que a Marlene falou, em Mafra a gente teve a participação de muitos vereadores mirins do estado inteiro, né? Então a gente promove também, de uma certa forma, com a Alesc Itinerante, a formação política, que é tão importante. Às vezes as pessoas acham que a política está muito distante, mas a política acontece aqui, acontece nas cidades, não acontece só lá em Florianópolis, né, Marlene? A política é a nossa vida, né? E quanto mais, e você falou muito bem, os vereadores mirins, a participação deles lá em Mafra foi espetacular, porque você vê essas crianças que estão conhecendo os parlamentos municipais, as câmaras municipais, participando das sessões, entendendo a importância do legislativo, entendendo a importância da participação cidadã, que eu acho que talvez seja o ponto mais importante, é fazer com que as pessoas entendam a importância dos legislativos para pensarem também na hora de escolher seus representantes, entenderem que aqui são tomadas as decisões mais importantes para a vida das pessoas, né? Para o nosso convívio no dia a dia em sociedade. Então, trazer essa juventude, né? Trazer os jovens para participarem, para fazerem o seu papel de cidadãos, entenderem primeiro o que é ser um cidadão. E a partir disso, claro, ter uma integração maior na sociedade e fazer o seu papel como cidadãos. Acho que tem um aspecto importante também, né, Marlene? Se exige muito do poder público transparência. E estar no interior, estar próximo das pessoas, não devidamente encastelado, às vezes, num palácio, também é uma forma de transparência, de dar satisfação para a população. Sem dúvida, porque quando as pessoas... Porque Florianópolis a gente recebe muitas pessoas que nunca estiveram na Assembleia Legislativa. Às vezes, né, os vereadores recém-eleitos chegam lá e todo mundo... Tem uma certa... Tem até medo de entrar lá, né? Então, quando a Assembleia dá esse passo de ir ao encontro da sociedade, de mostrar que as pessoas que estão lá são pessoas que estão lá representando os cidadãos, né? E quando você vai ao encontro da sociedade, isso é transparência, é mostrar, é trazer as pessoas para dentro, é fazer com que as pessoas se sintam parte, efetivamente, da Assembleia Legislativa, né? Se sintam representados e entendam e sintam que elas podem participar, que elas devem participar, que as suas demandas são importantes e que trazer as suas demandas pode trazer os resultados que a sociedade espera, né? Porque quando um deputado está na Assembleia Legislativa e ele recebe uma demanda, pode ser uma demanda que ele nem, né, que ele já tem ouvido falar, ou enfim, mas quando a sociedade faz isso e ela se organiza e traz as demandas, como são as entidades que vêm aqui, que falam, que trazem as demandas regionais, isso tem muito mais legitimidade. Mas as pessoas também têm que entender que cada um tem que fazer a sua parte, né? Que participar é um jeito de promover a transparência, de fazer com que a cidadania seja mais plena, de fazer com que esse espaço de poder que é tão relevante seja compreendido como um espaço efetivamente da sociedade. E acima de tudo, fazer com que as pessoas se sintam parte disso aqui. E esse passo que a Assembleia dá de ir ao encontro da sociedade, eu acho que talvez seja uma das ações mais importantes que a gente começa a perceber, né, junto com a comunicação também, que hoje está muito, né, eficaz na Assembleia Legislativa. As pessoas começam a saber, a gente ouve nas rodas de conversa as pessoas falando sobre o que está sendo discutido na Assembleia, quem são os deputados, né, quais são as bandeiras de cada região, e é assim que deve ser. Então, transparência com participação. A Marlene, que inclusive já ocupou um desses lugares, hoje ela é secretária-geral da Assembleia Legislativa, mas já foi deputada também, e sabe bem como o funcionamento daqui, né? E a senhora colocou uma coisa muito importante, às vezes as pessoas vão lá para a Assembleia Legislativa e ficam meio receosas, né? E a gente tem um programa muito legal, eu já aproveitar para você que está em casa, se quiser se inscrever também, que é o Visita Guiada na Assembleia Legislativa. A gente recebe escolas, recebe grupos que querem conhecer o funcionamento, totalmente de graça lá, os servidores acompanham, fazem essa visita e pode conhecer um pouquinho de como que é o bastidor da política catarinense também, né, Marlene? É verdade. Além desse programa, também a gente tem para os estudantes, né? Tem o Vereador Mirim, tem o Parlamento Jovem, tem o Estágio Visita. São programas aí mais específicos para os jovens e para os estudantes mesmo. Mas são programas que estimulam isso, estimulam a participação dos jovens, estimulam a visita, né, dos jovens, especificamente nesse caso, à Assembleia e eles participam do dia a dia. Que eu acho que isso é muito importante. A pessoa que vem aqui hoje vê, né, todo esse espaço, vê aqui o espaço dos deputados, vê
ver como é que eles trabalham, ver como é que funciona uma comissão, ver como é que se discute um projeto de lei, mesmo para a gente, né? Quando eu cheguei lá no início, no mandato, você chega lá, por mais que eu já tenha sido assessora, né? Sou assessora uma vida inteira, mas é diferente. Quando você chega lá e você tem que, né? É o seu voto, é tudo que você faz, você tem uma responsabilidade gigante e tudo que você faz ali tem consequência. Então, assim, entender a importância, mas também é extremamente importante, mas também é um lugar nosso, é um espaço de todos nós. Qualquer cidadão que queira tem o direito e deve ir na Assembleia Legislativa, deve acompanhar uma sessão, deve procurar entender, visitar os deputados, conversar com os deputados, porque é para isso que a Assembleia serve, né? É para que as pessoas se sintam representadas. E você só se sente representado se você participa. Então, acho que é uma ação extremamente relevante, né? A Assembleia Itinerante. Exatamente por isso que promove essa aproximação da sociedade com os seus representantes, da sociedade com o dia a dia, né, de quem está na Assembleia Legislativa definindo, né, os rumos do nosso Estado. Perfeito, tá aí então, ó. Marilene Fengler, secretária-geral da Alesc, muito obrigado. Bom dia de trabalho aí pra gente e aproveitar para as pessoas virem conhecer aqui o Alesc Itinerante, né? Obrigado, viu, Marilene? Obrigada também. Obrigado, viu? Marcelo, a secretária-geral falou muito importante, né, da participação das pessoas, né? A gente reforça. Isso aqui só acontece porque a Assembleia está sempre de portas abertas para receber as pessoas, receber o catarinense, para vir aqui acompanhar de perto também, né? Exatamente, Paulo. E a gente já começa a notar aqui uma movimentação maior, porque nós já temos alguns deputados presentes, entre eles o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, porque daqui a pouquinho começa a entrevista coletiva. Nós temos 30 veículos de imprensa aqui da região credenciados para acompanhar as palavras dos deputados da bancada daqui a pouquinho. A gente conversa agora com o Leonardo Lorenzetti, que é o nosso diretor-geral da Alesc. Eu imagino que gerir uma Assembleia Legislativa lá em Florianópolis já é complicado. Como que é trazer para cá uma estrutura itinerante? Como que é gerir essa estrutura em lugares diferentes daquilo que a gente está acostumado? Bom dia. Bom dia a todos. Então, essa programação ela começa muito antes, né? Com um planejamento desde achar o local adequado para a cidade escolhida pelas bancadas regionais, até toda a preparação de um processo licitatório para a contratação de uma empresa para fazer toda essa estrutura necessária para as atividades da Assembleia. Então, hoje a gente chega aqui com toda essa estrutura montada para fazer as sessões como se fosse na prática lá na Assembleia, né? Então a Assembleia desloca toda a estrutura dela, desde a parte administrativa, tanto quanto a legislativa, para a gente fazer esse evento aqui, né, que foi escolhido pelas bancadas regionais aqui em Balneário Camboriú hoje. Pois não. Leonardo, a gente está com a edição aqui em Balneário Camboriú, mas a gente já está pensando nas edições do ano que vem, né? Porque o Alesc Itinerante, ele, como o nome já diz, ele é itinerante, então ele vai ainda ano que vem para mais 2 regiões do estado. Isso, esse ano a gente passou por São Miguel do Oeste, por Mafra, né? Acabamos esse ano aqui em Balneário Camboriú, ano que vem tem já mais 2 marcadas, Curitibanos e Araranguá, dependendo da bancada do Sul, né? E hoje aqui, a bancada do Norte, na sequência, vai dar a entrevista, né? E nós vamos... Bancada do Vale, né? Bancada do Vale, isso, perdão. Bancada do Vale. E começar as atividades com as comissões, né? E toda a parte estrutural da Assembleia está presente aqui para fazer acontecer esse evento. Perfeito. Leonardo, obrigado pelas informações e o bom trabalho, e aproveitar para as pessoas virem para cá, né, e aproveitarem essa estrutura e conhecerem de perto a Assembleia. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, viu, Leonardo. Marcelo, vamos ficando por aqui, porque daqui a pouco tem, então, entrevista coletiva, né, os deputados estão chegando aqui no Expocentro de IBC, então, portas abertas, você pode vir para cá, pode conferir até às 6 horas da tarde, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. A gente tem toda a atividade do Parlamento Catarinense aqui, daqui a pouquinho, entrevista coletiva, então, com a bancada do Vale e também com o presidente da Assembleia. Voltamos daqui a pouco? Voltamos daqui a pouco. Lembrando que a gente continua, né, no ar, trazendo informações nas nossas redes sociais. Você também acompanha atualizações sobre o que está acontecendo aqui em Balneário Camboriú, por meio do @AssembleiaSC. E depois da coletiva, a gente volta e logo depois, por volta das 9 horas da manhã, tem a primeira reunião do dia, a reunião da Comissão de Turismo. Perfeito. 8 horas e 16 minutos. O Conecta aqui na programação da TV da Assembleia volta daqui a pouquinho.